a sintomática e inevitável queda do desenho da Arlequina. Na última semana foi exibido o último episódio da 4ª temporada da série animada. E essa foi a temporada que menos se discutiu o desenho. Claramente os tempos dourados da série já passaram. E também foi a temporada mais criticada entre as 4, com alguns fãs criticando muito a abordagem da série com alguns personagens, como o Asa Noturna e o Comissário Gordon. E olha, eu acho que não tem muita discussão sobre a queda da qualidade da série da Arlequina. A primeira e a segunda temporada foram realmente extraordinárias. O desenho, quando ele saiu, era realmente inovador para a franquia da DC. A gente nunca tinha tido um desenho da DC desse molde para um público adulto que faz esse tipo de piada, esse tipo de humor, na qual qualquer elemento do universo DC pode ser debochado e fazer piada em cima disso. Só que o desenho da Arlequina, ele não era só o humor dele. Ele também era a história da temporada. A jornada da Arlequina, sendo na primeira temporada para provar que ela de fato é uma vilã que merece respeito e que tá no patamar do Coringa, não tá na sombra dele, ou como na segunda temporada, que ela passa por uma jornada para casar com a Era Venenosa. O desenho sempre teve esse foco muito claro do que eles queriam desenvolver na temporada. E não era só a protagonista que era desenvolvida. Não, era todo mundo. Seja lá a planta da Era Venenosa, o cara de barro, aquele cara que cuidava do esconderijo da Arlequina. O roteiro do desenho sempre foi muito hábil de dar tempo para todo mundo, enquanto que fazia as maluquices das aventuras da Arlequina semanalmente. E esses dois fatores é o que realmente deu a identidade do desenho da Arlequina. Porque não era só um desenho que estava pegando os personagens da DC e fazendo piada de adulto em cima deles. Não, eles entendiam esses personagens e também desenvolviam. A Arlequina talvez seja a melhor versão da Arlequina que a gente já tenha visto em qualquer outra versão fora das HQs. E a sensação geral depois de assistir a primeira temporada e especialmente a segunda temporada é que você estava vendo um desenho diferente, um desenho especial ali da DC. E tudo bem, talvez não seja a melhor série animada que a DC já teve, talvez fosse um pouco apelativo de vez em quando para violência, aquela piada um pouco mais exagerada, mas essa era a identidade do desenho e eles conseguiram mandar muito bem desenvolvendo nas 2 temporadas. E aí, quando terminou a segunda temporada, ficou muito na cara que a história era para ter terminado ali. Só que o sucesso do desenho foi tão grande que todo mundo queria uma terceira temporada. O desenho merecia continuar. E merecia mesmo. Só que a partir da terceira temporada, não havia mais o planejamento da primeira. Havia uma ideia de continuar a partir do final perfeito que foi da segunda temporada. Com os roteiristas tentando entender o que iria acontecer na vida da Arlequina a partir do momento que ela ficasse com a Era Venenosa. E a terceira temporada teve uma boa ideia. A terceira temporada é uma boa temporada também. O desenho não cai tanto assim na terceira como as pessoas pensam que cai. A gente tem uma grande jornada da Era Venenosa com a Arlequina, elas vivendo juntas, mas cada uma com um entendimento diferente sobre vilania. E isso cria aquele atrito do casal ao longo da temporada. E isso tudo enquanto a série vai desenvolvendo outros personagens coadjuvantes, como na terceira temporada desenvolve o Batman. Inclusive, é com o Batman que culmina com um dos melhores episódios da série, que é o episódio do Batman Forever Begins lá, na qual a Arlequina cai dentro da cabeça do Bruce Wayne. É um excelente episódio. E a terceira temporada termina com um cliffhanger que também é bem bom, da Arlequina se juntando com a Bat-Família. E na teoria, isso era para ter dado uma excelente temporada. Porque colocar a Arlequina com a Bat-Família é entender um pouco do meta que a Arlequina está colocada hoje nas HQs também. Porque hoje os escritores nas HQs não sabem como posicionar a Arlequina direito. Ela é uma anti-heroína? Ela é uma heroína? Ela é uma vilã? Ela está sempre transitando nessa área que faz com que ela seja tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Então me pareceu ser uma excelente ideia de você abordar esse lado mais heróico da Arlequina, ao mesmo tempo que você utiliza a 4ª temporada para desenvolver outros personagens. Você sai da gangue original da Arlequina e muda para Bat-Família. E aí você pode, com a Arlequina, desenvolver ela com Asa Noturna, ela com a Batgirl, ela com o Robin. E isso era uma boa ideia, porque na terceira temporada, a gangue da Arlequina, o Psycho, o Cara de Barro, o Tubarão Rei, todos eles pareciam já ter sido levados à exaustão nos seus arcos pessoais na história. Mudar o elenco principal para uma 4ª temporada, mostrando bastante a Bat-Família com a Arlequina, era uma boa ideia. E com isso, a gente chega na 4ª temporada.
que é a temporada, né, que todo mundo disse que é a grande decepção do desenho da Arlequina, como se fosse um grande lixo. Calma, não é um lixo. A quarta temporada tem como objetivo separar a Arlequina e a Era Venenosa, colocando cada uma no seu núcleo, a Era Venenosa na Legião do Mal como CEO, a Arlequina como membro da Bat-Família, e gerar esse conflito de interesse entre as duas. Porque afinal, como elas podem ser um casal, sendo que elas, né, combatem coisas completamente diferentes. Um é do mal e outro é uma heroína. E tudo isso enquanto que a Arlequina tenta se enturmar com a Bat-Família. Afinal, a Arlequina mata, a Bat-Família não mata. Isso também cria um choque de interesse entre eles. E aqui a gente já vê que a quarta temporada não abre mão de uma das grandes identidades que o desenho tem, que é de focar nos personagens. Praticamente todos os personagens que a gente vê na quarta temporada vão ter algum tipo de arco, sendo o desenvolvimento da Arlequina, da Era Venenosa, do Alfred, que só quer se reencontrar com Bruce Wayne, do Bane, que só quer consertar a máquina de massa lá pra Nora Freeze, do Lex Luthor, que é o vilão da temporada, que tá tendo sua crise de meia-idade pela quinta vez, quer recuperar o seu cabelo porque tá cansado de ser careca, quer ser um super-herói, aquele poço egocêntrico que é o Lex Luthor. Então, nesse ponto, não dá pra dizer que o desenho caiu. Agora, a outra ponta da identidade da Arlequina era esse lado ousado e inovador na hora de fazer as piadas envolvendo os personagens da DC. E esse é o ponto que eu acho que o desenho da Arlequina caiu e caiu bastante. Talvez porque na primeira temporada fosse mais inteligente e diferente fazer uma piada do comissário Gordon que ele é incompetente. Mas aí quando você chega na quarta temporada e essa piada já foi repetida no mínimo por 30 episódios, aí você começa a perceber que talvez eles já tenham passado um pouco do limite. Talvez eles não saibam mais o que fazer com o comissário Gordon. O Asa Noturna, toda vez que ele aparecia ali, a Arlequina emendava uma piada sobre ele ser muito bonito. A Nora Freeze, pela terceira temporada seguida, é o arco da garota festeira. E o roteiro não consegue sair disso. E aí o que o roteiro faz? Ele apela pra piada fácil. A piada em cima da personalidade básica daquele personagem. Asa Noturno, bonito, gostoso? Faz piada sobre isso. Nora Freeze, que fica assim bebedando, pegando todo mundo, faz piada sobre isso a temporada toda. E existe um nome técnico que se deu para isso para as animações, que se chama flanderização. E esse é o grande problema. Os personagens sofreram flanderização e eles não conseguiram evoluir do que eles eram, e isso faz com que eles fiquem circulando uma moeda, falando sempre sobre as mesmas características desses personagens. E você tá na quarta temporada, você tá no episódio 35, 36, 37, uma hora isso iria cansar. Só que, e é aqui que vem o grande mas, que é onde eu sinto que as pessoas estão sendo injustas com o desenho de uma forma geral da Arlequina. O desenho pode ter caído, e eu acho que ele caiu sim. É só que a terceira temporada, pra mim, foi nota 8. Ainda é um desenho que gera entretenimento. Os episódios, embora algumas piadas não encaixem mais, tem outras piadas que encaixam. E tem circunstâncias que eles colocam ali a Arlequina, ou mesmo a Era Venenosa, ou então o Bane, que pessoalmente funcionou muito, especificamente nos últimos episódios, quando acontece o plot twist de um herói morrer e ter o mistério de quem que matou esse herói. Não sei se eu devo dizer se é spoiler ou não. Enfim, todo mundo sabe quem que é o herói que morre ali no episódio 6 e 7. E esse mini mistério que cria e a Arlequina indo investigar, criou uma circunstância diferente na história, o que forçou ela a agir de uma maneira diferente e até ir atrás da Era Venenosa. Porque esse é um outro problema da temporada. A Era Venenosa e a Arlequina ficam muito tempo afastadas. O desenho ainda tem ciência que tem que desenvolver seus personagens? Tem. Ele ainda tenta desenvolver? Desenvolve. Mas a história da quarta temporada é, com certeza, a mais fraca das 4 temporadas. E eu argumento que parte dessa culpa seja porque a gente não consiga ver tanto a Arlequina com a Era Venenosa. Salvo alguns casos quando elas se reencontram em casa ou no final da temporada, quando elas realmente estão juntas o tempo todo. Curiosamente, os melhores episódios dessa temporada envolvem a Arlequina e a Era Venenosa juntos, porque tem essa dinâmica que sempre funciona. Mas a Era Venenosa, como CEO, tendo uma reunião com a Legião do Mal, e a piada da reunião se repete por vários episódios, eu sinto que isso não leva a lugar nenhum. Não é tão engraçado como poderia ser, e a história parece que tá enrolando para chegar nas conclusões que eu sei quais vão ser. A história toda acaba se desenvolvendo de uma maneira previsível, chega numa conclusão que já era previsível, o que não seria um grande problema se aquele nível de ousadia e alegria
Ed do humor ainda estivesse afiado para fazer coisas novas, mas não tá. E com isso você tem os dois pilares do desenho caindo de qualidade. O humor ácido debochado dos personagens da DC, que não consegue sair disso, e a história que desenvolve seus personagens, mas que nunca de fato é muito interessante. Inclusive, eu argumento que uma das coisas mais interessantes que acontece na temporada envolve os coadjuvantes. O Alfred virando um bandido para ser preso e ir pra Blackgate para encontrar o Bruce Wayne lá, o que eu achei uma baita ideia, e o Bane indo até a Itália para consertar uma máquina que faz massa. E aí você tem um episódio quase inteiro dedicado ao Bane para fazer a massa de um jeito delicado. Eles estão batendo um pouco nessa tecla aí do Bane bruto, que tem que fazer coisas suaves, mas o Bane é incrível, eles repetem a piada e ainda é engraçado. E, infelizmente, essa é a queda do desenho. Não é que o desenho ficou ruim, ele ficou horroroso, ele tá péssimo. Não, na verdade, o cliffhanger do final da 4ª temporada para uma 5ª temporada pode render uma 5ª temporada bem legal envolvendo a equipe que a Arlequina formou ali. Mas toda a qualidade do desenho caiu. E até um certo ponto pro desenvolvimento do personagem da Arlequina, eu acho que falhou. Porque o final da 3ª temporada era a Arlequina se identificando, né, querendo encontrar um lugar que talvez ela não seja como vilã, mas talvez uma heroína. Por isso que ela se junta à Bat-Família. Na 4ª temporada, ela se forçando a ser aceita na Bat-Família, e a Bat-Família não aceitando ela, e ela percebendo que talvez na Bat-Família não seja o lugar dela. E aí o que eles fazem com isso? A Arlequina volta a ter o bando dela, né, o grupo dela. Mas se você pensar bem, esse é o estágio que ela estava no início da 3ª temporada. Só que é com outro grupo. Claro que é um grupo que apela bastante pro fanservice, Sereias de Gotham, Mulher Gato, Era Venenosa e Arlequina, mas em termos de desenvolvimento pro personagem dela, ela voltou para onde ela estava. Eu tenho a sensação que a melhor jogada seria tirar a Arlequina e a Era Venenosa de Gotham e jogar ela para Nova York, que é onde passou várias partes das HQs dela, que é quando ela ficava em Coney Island. Acho que a mudança de local talvez fosse até mais interessante para personagem do que necessariamente a mudança da equipe. Eu entendo fanservice, gosto do fanservice também, não acho uma má ideia ela formar as Sereias de Gotham, até porque numa possível 5ª temporada, isso significa que ela vai passar mais tempo com a Era Venenosa, que é onde eu acho que a dinâmica funciona melhor. Mas talvez eles pudessem ter feito isso não em Gotham, e sim em Nova York, para essa mudança nela ser mais perceptível. Então, chegou a hora de dar a nota. O desenho da Arlequina caiu, mas não é um lixo. O pessoal exagera muito, o pessoal quer buscar hate em cima do desenho da Arlequina, e eu acho muito exagerado. Essa 4ª temporada, pra mim, foi nota 6,5. É assistível, você vai rir em alguns episódios. O episódio do hotel lá em Las Vegas eu achei bem legal. Os últimos 2 episódios eu achei bem legais. Mas nem o melhor episódio da temporada foi algo além de nota 8. Ao contrário da 3ª temporada, que teve o episódio lá da cabeça do Batman, que aquele sim foi nota 9, nota 10, que realmente foi muito bom. É só que o ruim do desenho da Arlequina ainda é acima da média, ainda é divertido, só que o desenho parece que perdeu aquela faísca, aquela coisa que tornava ele especial. E agora me parece ser só mais um desenho adulto com personagens da DC. A flanderização de alguns personagens se intensificou nessa temporada, e até por isso talvez fosse melhor ter deixado as personagens longe de Gotham para lidar com outros personagens do núcleo da DC e não necessariamente os que aparecem desde a 1ª temporada. Acho sim justo o desenho ter uma 5ª temporada, mas eu espero que eles encerrem aí na 5ª temporada. Para não terminar o desenho na depressão de ser nota 5, sabe? Encerra o desenho enquanto tem alguma coisa positiva. Que é o que o desenho ainda tem coisas boas. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da 4ª temporada do desenho da Arlequina. Se vocês viram, não vão ver, se já estão cansados do desenho, comenta aqui. E não é, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o nosso vídeo com a crítica da 4ª temporada do desenho da Arlequina. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.